Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um mar que é, bom, muito mais do que só água. Ele é, na verdade, o coração da história do Ocidente. O palco onde civilizações nasceram, cresceram e desapareceram. E há também um ecossistema cheio de vida que hoje, infelizmente, está lutando para sobreviver. Bora entender essa história. Olha, e o próprio nome já entrega o segredo de tudo. Mediterrâneo vem do latim e quer dizer literalmente no meio da terra. É só bater o olho no mapa para ver que é isso mesmo, né? Um mar que é abraçado por 3 continentes: Europa, África e Ásia. E essa posição geográfica, isso não é um detalhe qualquer não, é o que moveu e ainda move toda a história dessa região. Bom, e a nossa conversa vai ser assim. Primeiro, a gente volta lá atrás no berço das grandes civilizações. Depois, a gente mergulha na biodiversidade incrível que existe ali. Em seguida, vamos navegar pela geopolítica de hoje e, por fim, a gente encara de frente as ameaças que estão colocando o futuro desse mar em risco. Então, vamos começar essa viagem pelo passado. Uma época em que o Mediterrâneo, veja bem, não era visto como uma barreira. Pelo contrário, ele era uma verdadeira superestrada, uma via expressa para tudo: comércio, cultura e, claro, conquistas. Foi ali, nesse cenário, que alguns dos maiores impérios da história nasceram. A história dessa região é como uma corrida de revezamento, sabe? Uma verdadeira passagem de bastão. Tudo começa com os antigos egípcios, que chegaram ali pela conexão com o rio Nilo. Logo depois, vêm os fenícios e os gregos, que eram mestres da navegação. Eles espalharam colônias por toda a costa. Mas aí vieram os romanos e unificaram tudo. E séculos mais tarde, foi a vez do Império Otomano dominar a parte leste, continuando essa grande saga de poder. E essa imagem aqui, ela mostra perfeitamente o poder de Roma. Eles chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Sabe o que isso significa? Nosso mar. E por que nosso? Simples. No auge do Império, Roma controlava absolutamente cada pedacinho de terra ao redor do mar. Ele virou, na prática, um lago romano, o centro do mundo deles, por onde passavam as rotas comerciais e, mais importante ainda, os navios de grãos que alimentavam a capital. Agora, olha só esses 2 momentos que mudaram completamente as regras do jogo. De um lado, 1453, a queda de Constantinopla. Quando os otomanos tomaram a cidade, eles fecharam as rotas comerciais com o Oriente. O que aconteceu? Os europeus tiveram que se virar, se lançar ao Oceano Atlântico, e foi assim que começou a Era dos Descobrimentos. Corta para 4 séculos depois, a abertura do Canal de Suez. Aí o jogo virou de novo. O canal reconectou o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e ele voltou a ser a rota mais rápida e importante entre Europa e Ásia. Ok, já viajamos bastante pela história, né? Agora, vamos dar um salto no tempo e olhar para o mar como ele é hoje. Não só a história humana, mas as suas características físicas, naturais. É um ecossistema, super complexo e simplesmente fascinante. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, são 2,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área gigantesca. Pensa bem, um mar que banha a costa de mais de 20 países diferentes e que serve de ponte entre 3 continentes. É muita coisa. E esse mar não é só um blocão de água, claro. Ele é todo salpicado por ilhas que são famosas no mundo todo, verdadeiros mundos à parte. A gente está falando da Sicília e da Sardenha, na Itália, de Chipre, da Córcega, da França e de Creta, na Grécia. Cada uma delas tem uma cultura única, uma história própria, um ecossistema particular, tudo moldado por estarem bem ali, no meio desse mar. Pois é, e tudo isso, a água, a localização, nos leva àquele famoso clima mediterrâneo. Todo mundo já ouviu falar, né? Verões quentes e secos, perfeitos para a praia, e invernos mais tranquilos, com chuva. E quem manda nesse clima todo? O próprio mar. Ele funciona como se fosse um termostato gigante para a região. No verão, ele absorve o calor e no inverno ele vai liberando esse calor aos poucos. É essa dinâmica que define tudo por lá, desde o que se planta até o estilo de vida das pessoas. E é claro que um mar como esse está cheio de vida. Tem espécies que são verdadeiros símbolos, como a foca-monge, que é uma das mais raras do planeta. Tem golfinhos, tem a tartaruga cabeçuda, que viaja um tempão para colocar seus ovos nessas praias, fora os peixes que são super importantes para a economia, como as garoupas e os atuns. É uma riqueza de vida impressionante, mas que ao mesmo tempo é muito, muito frágil. Bom, já falamos de história, de natureza. Agora vamos mudar o foco de novo, para a paisagem humana e política. Porque o Mediterrâneo de hoje continua sendo uma das áreas mais dinâmicas e, vamos ser sinceros, uma das mais tensas do mundo.
Dá para pensar nesse mar como se fosse uma grande vizinhança. São mais ou menos 22 nações com sua própria soberania dividindo a mesma orla. O resultado? Um mosaico incrível de culturas, de sistemas políticos, de economias. E como em toda a vizinhança, né? Essa proximidade todas as vezes gera parcerias fantásticas, mas outras vezes gera bastante tensão. E as grandes cidades com portos como Barcelona, Marsella, Atenas, Alexandria, elas continuam fazendo o que sempre fizeram há milênios, seu ponto de encontro para o comércio e para a troca de ideias. Esses nomes são pesados, ecoam na história. E até hoje, elas funcionam como artérias vitais da economia mundial, conectando a Europa com o norte da África e com o Oriente Médio. E essa importância estratégica nunca diminuiu, de jeito nenhum. Depois da Segunda Guerra Mundial, o poder britânico foi dando lugar à influência dos Estados Unidos e da OTAN. Com isso, o mar virou uma das fronteiras da Guerra Fria, e essa herança continua viva. A região ainda é um caldeirão de tensões geopolíticas, desde disputas por fronteiras marítimas até as complexas crises de migração que a gente vê nos noticiários. E tudo isso nos traz até aqui, a nossa última parte e talvez a mais importante de todas. A pergunta que fica é: qual é o futuro do Mediterrâneo? Porque esse mar, tão vital para tanta gente, está sem a menor dúvida numa encruzilhada. Toda aquela beleza, toda aquela vida que a gente falou, está sob uma ameaça seríssima. A pressão das cidades crescendo sem parar na costa é absurda. A agricultura intensiva joga um monte de agrotóxicos na água, a desertificação, que é basicamente o deserto avançando sobre terras que antes eram férteis, está cada vez pior no sul, e para completar ainda tem as espécies invasoras, que chegam ali muitas vezes pelo Canal de Suez e bagunçam todo o ecossistema local. E aí a gente chega num grande paradoxo. É a faca de dois gumes que a gente vê aqui. O turismo é o que sustenta a economia de muitos desses lugares. É o destino número 1 do mundo, que gera milhões e milhões de empregos. Só que essa mesma indústria que bota comida na mesa de tanta gente também causa uma pressão ambiental gigantesca. São construções demais na beira da praia, um consumo de água absurdo, mais poluição, é complicado. E a gente termina com essa pergunta, que fica para a gente pensar. Ao longo da história, o Mediterrâneo foi ponte, unindo povos, mas também foi muro, dividindo mundos. E hoje, com todos esses desafios ambientais e políticos, a pergunta continua no ar. Será que os países que o cercam vão conseguir se unir para proteger esse patrimônio que é de todos? Ou será que as pressões do nosso tempo vão transformar esse mar, de novo, numa linha de divisão? O futuro daquele que um dia foi o nosso mar depende totalmente dessa resposta.